Dando sequência à série de mensagens, expondo o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 28. A mensagem de hoje tem como título a morte de Jesus Cristo. Na mensagem passada, nós estudamos a crucificação, todo o processo de crucificação, como foi. Mensagem através da qual Deus falou profundamente ao nosso coração. E hoje eu quero me deter de maneira bem específica à morte de Jesus, segundo o que nos narra o evangelista João. Abra sua Bíblia, João capítulo 19, a partir do verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos. Pode ficar sentados como vocês estão. Nos diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Notem que Jesus disse: tenho sede, mas não lhe deram água, lhe deram vinagre. Verso 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, o próprio apóstolo João, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Até aí, meus irmãos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Deus, fala conosco. Esta é a tua palavra, a qual acabamos de ler. Precisamos ouvi-la, Senhor. Precisamos que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, trazendo clareza plena, Senhor, do que tu queres falar conosco hoje à noite, para a glória do teu nome. Amém. Amém. A morte de Cristo, meus amados irmãos. Cristo morreu por você. Não pense que Cristo, no sentido genérico, geral da palavra, que Cristo morreu por todos, morreu pela humanidade, mas pense especificamente: Cristo morreu por você. Mais diretamente ainda, você deve pensar assim: Cristo morreu por mim. Citei uma frase aprendida com o meu discipulador, pastor Valdecino, no início da minha fé, quando ele disse, citei na mensagem passada, volto a citá-la, ele disse para mim, em uma conversa particular, ele disse: Elmiro, se existisse somente você em todo o universo, mesmo assim, Jesus Cristo teria morrido na cruz do Calvário por você. A morte de Cristo tem que ter esse teor pessoal, irmãos. Porque enquanto eu estou pensando que Cristo morreu para salvar a muitos, eu deixo de valorizar o que é puramente pessoal para mim. E isso pode gerar um certo prejuízo na minha vida espiritual. Preciso pensar que Cristo morreu por mim. Por isso eu
como ministro da palavra de Deus hoje, eu preciso dizer a você: Cristo morreu por você. E é esta ênfase que eu quero dar à mensagem de hoje. Uma ênfase bem pessoal do que Cristo fez ao morrer na cruz por você. Coloque a mão no coração e diga comigo assim: Cristo morreu na cruz por mim. Aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos? Na sequência, a título de introdução geral da mensagem, eu quero convocar você para imaginar. Imagine em 2 frases o paradoxo da morte de Jesus na cruz. Olha que coisa mais paradoxa, meus irmãos. Vejam essas 2 frases. Na primeira frase, eu digo que o Criador das fontes das águas, Jesus Cristo, foi Ele que criou as fontes das águas. O mesmo que se declarou a água da vida, imagine, Ele dizendo ali na cruz: tenho sede. Olha que coisa mais paradoxal, contraditórias até. Aquele que criou as águas, aquele que além de criar as águas no sentido natural, se declarou a água viva, a água espiritual que mata a sede espiritual da humanidade. Que coisa mais paradoxa, até difícil de aceitar como uma coisa se encaixando na outra. Mas nós vamos entender isso. Em segundo lugar, numa outra frase, imagine a morte sofrida do presente naquela época, gerando a vida eterna plenamente feliz. Uma morte de sofrimento, a morte sofrida ali na cruz, porque realmente, como nós vimos na mensagem de domingo passado, foi duro, meus amados irmãos. A mensagem nos mostrou que de fato o sofrimento de Jesus foi algo inigualável. Mas, no entanto, aquela morte gerou vida eterna plenamente feliz, quando Ele declarou: está consumado. E o que é mais importante, meus amados irmãos, eu preciso enfatizar isso hoje à noite. Eu preciso encarar a morte de Jesus Cristo como uma dádiva extremamente especial de Deus para mim. É bom saber que vocês fazem parte do mesmo projeto, mas nós, cada um de nós, precisa entender e viver a realidade de que, mesmo que fosse somente eu, Jesus Cristo teria morrido da mesma forma por amor a mim. E essas 2 expressões, segundo o que nos relata o evangelista João: tenho sede, está consumado, tem algo muito significativo para mim pessoalmente. O que eu quero transmitir a vocês tem algo muito significativo para cada um de vocês. E eu quero, juntamente com vocês, com a mente e o coração ligados nessas 2 frases, eu quero fazer uma análise com vocês. Quero chamar a cada um de nós nesta noite, irmãos, todos nós juntos, para que analisemos essas 2 declarações ditas por Jesus na sua morte, segundo o que nos diz João. Os demais evangelhos nos falam de mais 5 expressões que Jesus disse na cruz, antes de morrer. Mas como nós estamos expondo o evangelho de João, eu quero me deter na análise da palavra de Deus nesta noite, nessas 2 expressões, ou seja, tenho sede e está consumado. Então vamos à primeira expressão, tenho sede, dita por Jesus aí no versículo 28, tenho sede. Querem falar juntos? Dos 3 já? Tenho sede. Pensem comigo, irmãos.
que Jesus disse tenho sede? Se dessem água para ele, diminuiria o seu sofrimento? Como nós vimos, eu até parei na leitura enquanto nós líamos, para mostrar aos irmãos que ele não pediu água, ele disse que tinha sede. No entanto, deram vinagre para ele. O vinagre era usado como algo anestésico, que diminuía um pouco a dor do crucificado. Então eles não tinham costume de dar água para ninguém na cruz. Quando os soldados usavam de misericórdia, quando via que o crucificado estava sofrendo muito, molhava a esponja na ponta de um cano e chegava à boca do crucificado para ele tomar um pouco de fôlego e sofrer um pouquinho menos. Mas isso não era feito a todos os crucificados. Mas por que Jesus disse tenho sede? Há algo espiritual nisso, irmãos. Há algo significativo para a nossa vida pessoalmente. E eu quero mostrar a vocês isso nessa noite através de 4 verdades. 4 verdades contidas na frase tenho sede. A primeira verdade: a sede prova que ele, Jesus Cristo, era realmente humano. Quando ele disse tenho sede, ele estava mostrando aos presentes na sua época e a todos que viessem a crer na obra da morte na cruz, que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, era naquele momento plenamente humano. Porque somente uma pessoa plenamente humana poderia pagar o preço da redenção, da salvação dos humanos. Compreendem? Por que o anjo perfeito, que não tinha pecado ainda, não foi enviado para morrer por nós na cruz? Por quê? Por que Jesus Cristo teve que assumir a forma humana? Teve que ser concebido em um útero e nascer, depois de 9 meses, normalmente, e viver como homem, até os seus 33 anos. Por quê? Porque somente alguém que fosse plenamente humano e plenamente sem pecado poderia morrer em favor de todos nós. Por isso, quando ele diz, tenho sede, esta expressão está denotando que Jesus Cristo naquela hora era plenamente humano. Entendem? Uma segunda verdade muito significativa, irmãos. Sua sede era a consequência da agonia de sua alma, sob o calor ardente da ira de Deus. Naquela hora, meus irmãos, em que Jesus estava morrendo na cruz, a ira de Deus sobre todo o pecado e sobre todos os pecadores estava sobre ele. Então, quando ele diz tenho sede, é uma denotação da consequência da ira de Deus que estava sendo derramada naquela hora na cruz do Calvário. João não fala o Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas, no entanto, nós sabemos pelo relato dos outros 3 evangelistas que, naquela hora em que Jesus Cristo estava ali na cruz do Calvário, morrendo, Deus o estava matando também espiritualmente. Porque a morte física é a separação do espírito e alma do corpo. A morte espiritual é a separação do espírito humano de Deus. E naquela hora, Jesus estava morrendo espiritualmente, por mim e por você. É a consequência da ira de Deus. O que eu e você tomaríamos como castigo, estava naquela hora sobre Jesus. E em terceiro lugar, queridos, uma terceira verdade também muito significativa nesta expressão tenho sede. Ele teve sede para que nós fôssemos
salvos da sede eterna. É difícil imaginar, mas vamos tentar. Lago de fogo. Lago de fogo. Quando nós pensamos num lago de fogo, nós imaginamos um lago normal, em vez de ter água, ter fogo. Não é assim? Para onde irão todos os demônios com Satanás e a cambada toda, e todos os que não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Irão para lá. Imaginem, meus queridos irmãos, olhando o lago de fogo cronologicamente, pensando em dias, lá não terá o tempo cronológico, dias, meses, anos, não terá. Mas imaginem, na nossa concepção cronológica, imagine constantemente. Você, não vai acontecer, mas só imagine para você sentir o peso da morte de Jesus sobre a sua vida, pessoalmente hoje. Imagine você dentro de um lago de fogo, queimando continuamente, segundo as próprias palavras de Jesus, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. É ali a pessoa sofrendo dores de queimadura. Lembrando da parábola de rico e Lázaro, quando o rico pede a Abraão, que é um tipo de Deus, ali na parábola, diz: olha, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Tamanha era a secura do sofrimento eterno. Imagine. Escute, irmão, escute, irmã. Quando Cristo disse: tenho sede, de fato ele teve sede, porque estava sobre ele toda a secura do lago de fogo, que era para mim e para você, que era para todos os perdidos, todos que não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Naquela hora, toda a secura da condenação do lago de fogo estava sobre Jesus, estava sobre ele. Por isso ele disse: tenho sede. Na sua onisciência, porque além de ser plenamente homem naquela hora, também ele era plenamente Deus. Na sua onisciência, ele sabia que não lhe dariam água, ele sabia de tudo. No entanto, ele disse: tenho sede, justamente para que nós entendêssemos hoje à noite, meus queridos irmãos, que o peso de toda a condenação eterna, toda a secura gerada pelo lago de fogo e o inferno, estava sobre ele naquele momento. Ele estava pagando o preço da minha condenação, da sua condenação. Vocês podem dizer amém? Amém. E em quarto e último lugar, queridos irmãos, a quarta verdade contida nesta frase: tenho sede. Ele bradou: tenho sede, para cumprir as Escrituras. As Escrituras narraram no Velho Testamento que ele teria sede e que esta frase seria pronunciada por ele na sua morte. Porque a morte de Jesus Cristo, preste atenção nisso aqui, a morte de Jesus Cristo não é um acontecido por acaso, meus amados irmãos. A morte de Jesus fazia parte do cronograma de Deus. A morte de Jesus fazia parte do projeto de Deus para a sua vida pessoalmente. A morte de Jesus lá na cruz já estava predita nas Escrituras Sagradas como parte da minha redenção. Não tem como não se prostrar diante de uma verdade tão absoluta, meus queridos irmãos. Não tem. Não dá para desviar. Sabe aquela ideia de que esteve na igreja e desviou? Quem desvia de um projeto tão extraordinário é porque nunca entendeu esse projeto.
Porque quem entende a obra da morte de Jesus na cruz, queridos irmãos, não tem como desviar. Não tem. Não tem. Todas as vezes que você ler na palavra a partir de hoje, a expressão de Jesus lá na cruz, na sua morte, tenho sede, lembre-se disso. Você estava sendo já alcançada por Deus. Já estava sendo livrado da secura do lago de fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Balança quem está aí ao seu lado, fala assim: olha, você faz parte de um projeto de livramento do inferno e do lago de fogo. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Só os que creem nisso, levante a sua mão para Deus e diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Ok, a primeira expressão é tenho sede. A segunda é está consumado, contida aí no verso 30 do capítulo 19. Está consumado. A palavra do Senhor nos mostra, queridos irmãos, que logo após o Senhor ter recebido o vinagre, Ele diz, dê uma olhada no verso 30 para você ver uma coisa muito significativa para nós. Diz, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. É importante nós entendermos hoje à noite, queridos, que quando Jesus disse está consumado, Ele não falou como um moribundo na cruz. O texto original nos dá a denotação exata, inclusive os demais evangelistas enfatizam um pouco isso. Foi uma frase dita como alguém plenamente vivo e a plenos pulmões. Foi um brado. Os textos paralelos a este nos dão essa percepção, foi um brado, está consumado. E isso tem um significado muito, muito importante para nós. Como eu passo a mostrar aos irmãos, com 5 certezas. Está consumado significa terminar, completar, realizar, significa a conclusão bem-sucedida de um procedimento. Está consumado era uma palavra que era usada no contexto histórico-cultural dos dias de Jesus no Império Grego-Romano. Era uma palavra usada quando algo era definitivamente completado. Quando Jesus bradou lá na cruz, antes de morrer, antes de inclinar a sua cabeça e entregar o seu espírito a Deus, quando ele bradou, está consumado, a gente passa a ver 5 certezas. Primeira, o seu sofrimento está consumado. Não precisa mais sofrer. A salvação eterna não precisa mais que alguém morra por outro. Quando Jesus disse está consumado, Ele estava dizendo, o sofrimento acabou, o sofrimento em favor da salvação, o sofrimento de Cristo tinha acabado. A partir daquele momento, Cristo não sofreria mais. É impossível fazer Cristo sofrer.
Inclusive aquela mensagem melancólica de muitos sensacionalistas que diz: Deus está muito triste, chateado, está chorando de dor por você, porque você está fazendo. Cristo não sofre mais. O autor da carta aos Hebreus diz que ele sofreu uma vez para sempre. Ele não sofre mais. Quando ele diz lá na cruz, está consumado, ele está dizendo: o sofrimento acaba aqui. É lógico que tem a denotação do sofrimento dos evangelistas, dos missionários, que pagam o preço em favor da salvação de outros. Mas a salvação em si não precisa que Cristo ou qualquer um outro ser espiritual sofra em favor dos homens. Essa é uma certeza. A segunda certeza, queridos, o sacrifício também está consumado. Não, como mencionou a Daniela na mensagem que vai ser ministrada no evangelismo esta semana. Não há necessidade que a gente sacrifique algo ou alguém para a salvação. Não há necessidade de mais nenhum ritual como aconteceu até o momento da morte de Jesus na cruz. O sacrifício pela salvação, o Cordeiro de Deus, morto uma vez para sempre, estava sendo morto naquela hora e ponto final. Está consumado, nos dá a certeza de que o sacrifício vicário da cruz tinha chegado ao final. Aleluia. A terceira verdade, queridos, ou melhor, a terceira certeza que nós temos aí na expressão está consumado, a derrota de Satanás está consumada também. A derrota de Satanás está consumada. Não tem salvação para o diabo, irmãos. Não há salvação para os demônios. Quando Jesus disse está consumado, está dizendo ali na cruz com esse brado que a derrota de Satanás foi definitiva. E o apóstolo Paulo vai frisar isso muito bem quando ele escreve aos Colossenses, dizendo que lá na cruz ele despojou, expondo a vergonha a todo principado e potestade. E há algo muito pessoal para nós aqui, irmãos. Se de fato eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, se Ele mora, habita nos nossos corações, no meu eu sei que Ele habita e no seu. Se de fato isso é verdade, meus amados irmãos, não existe nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum demônio, por mais poderoso que seja, que possa tirar isso das nossas vidas. A obra de Satanás, ela só vai até o ponto em que Deus permite, porque quando Jesus declarou na cruz, está consumado, Ele estava mostrando para todos os salvos, que a derrota de Satanás estava sacramentada na sua morte ali na cruz. Maravilhoso, maravilhoso. E a quarta certeza que a gente pode detectar no está consumado de Jesus na cruz, detectamos também que a salvação dos pecadores está consumada. Não há salvação em nenhum outro. Por mais bom que seja o Cornélio da vida, que fale com os anjos e os anjos falem com ele, por mais que a pessoa jejue e ore, se ela não tiver um pacto de sangue com o Senhor Jesus Cristo, se ela não receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se a pessoa não aceitar a morte, o sacrifício de Jesus na cruz, não tem salvação. Por isso, quando Jesus declara está consumado, Ele está dizendo com esta expressão que a salvação seria somente a partir dele e de mais ninguém. Por isso não adianta, irmãos, a gente ficar dando crédito a tanta baboseira por aí que diz que se você não fizer isso ou aquilo outro, você perde a salvação.
A minha e a sua salvação não está nem em mim nem em você. Está nos méritos da morte de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Isso nos impulsiona a viver melhor, isso nos impulsiona a ter um coração grato, isso nos impulsiona a evitar o pecado o máximo possível, a viver para Ele, porque afinal de contas estamos nesse mundo passageiramente. Logo adentraremos os portões da eternidade, estaremos para sempre com Ele. Aleluia, aleluia. E finalmente, irmãos, a quinta certeza que o está consumado de Jesus na cruz nos dá a certeza que o pagamento da dívida eterna da humanidade foi aceito. Aleluia, aleluia. Quando ele disse está consumado, quando ele bradou está consumado, naquele momento os céus estavam aceitando o sacrifício da cruz, o preço foi pago. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, agora todos os que creem em mim, de fato poderão adentrar os portões da eternidade e viver comigo. Deus aceitou o sacrifício. Deus aceitou o sacrifício. Maravilha, maravilha, aleluia, aleluia. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando o Senhor disse: tenho sede, Ele estava declarando com esta expressão que a secura do lago de fogo não teria poder sobre a sua vida. Quando Jesus disse tenho sede, Ele estava declarando que a secura do lago de fogo não teria poder sobre a sua vida. Meu querido, olha aqui para mim. Minha querida, olha aqui para mim. Se você não acredita nisso, você está no lugar no qual você não vai conseguir ficar. Preste atenção aqui, não é para gerar insegurança não, irmãos, pelo contrário, para gerar segurança. Nós que cremos na obra da cruz, precisamos viver de acordo com ela. Quem duvida da sua própria salvação ainda não entendeu esse mistério. Se eu estou indo daqui para Brasília, normalmente de repente meu carro capota e eu morro na estrada e eu já sei para onde eu estou indo. Já sei. Eu creio nisso como estou vendo os irmãos aqui. Quando Jesus disse tenho sede, meus amados irmãos, Ele estava naquele momento na cruz, mostrando que o lago de fogo não é o nosso destino. O lago de fogo não é o nosso destino. O inferno, lugar provisório de condenação, não é o nosso destino. Porque no final, o inferno, com todo mundo que estiver nele, vai ser lançado no lago de fogo. Diz o livro do Apocalipse. O lago de fogo não é o nosso destino. Não é destino de quem entendeu a obra da morte de Jesus na cruz. Deixa eu ouvir amém. Glória a Deus, glória a Deus. O está consumado da mesma forma. Ele terminou a obra de salvação. Ele determinou que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, e Ele ficará lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Finalizando, irmãos, a título de considerações finais, eu quero mostrar para vocês duas escrituras do livro de Apocalipse, que vocês já conhecem. A primeira delas é Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17, que diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, aleluia, nunca mais terão sede, diz o Senhor Jesus, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, aleluia. Está quente hoje?
Aleluia, nunca mais terão sede, diz o Senhor, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, se eu não creio nisso que estou pregando para vocês, eu sou um charlatão. Se eu não creio nisso, eu mereço ser expulso. Se você não crê nisso, olha, você precisa fazer uma revisão espiritual. Aleluia. Nunca mais terão sede. Aleluia. Seremos guiados às fontes da água viva. Glória a Jesus. No final do Apocalipse capítulo 22, verso 17, o Senhor diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Aí a parte B do versículo nos diz: quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu vou para lá, eu vou para lá. Será muito mais gostoso mergulhar no rio da água da vida do que mergulhar na água da nascente do Rio Bom Jesus, como nós fizemos na sexta-feira. Muito bom, muito bom. Com uma grande vantagem: lá não tem calor. Aleluia. É o contrário. Lago de fogo, queimando, 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 em sofrimento eterno para os perdidos. Água viva, água viva para todos os salvos em Cristo Jesus. Tenho sede e está consumado, significa isso para mim e para você. Quer dar graças a Deus por isso?